Olá, estrelas! Bem-vindas! Como o tarô pode ajudar você a tomar decisões? Angélica, o tarô vai decidir por mim? Então a gente vai descobrir agora, tá bom? Então fica até o final para você não perder os conteúdos que vão ser passados aqui. Eu sou Angélica Lino, sou taróloga e eu ajudo mulheres a se libertarem através do tarô. Então no vídeo de hoje o tema é como o tarô pode ajudar você, a se transformar, a tomar decisões. Muitas pessoas acham, que o tarô é uma ferramenta que só responde vida amorosa. Por quê, Angélica? Porque se você for pesquisar uma leitura na internet, ou até mesmo quando nós, estamos passando por um problema dentro de um relacionamento, ou até mesmo querendo conhecer alguém, qual a primeira coisa que a gente pensa? Vou fazer uma leitura de tarô, não é mesmo? Então vou procurar uma taróloga para saber se ele está gostando de mim, para saber se eu devo ficar nesse relacionamento ou se eu devo sair desse relacionamento. Então são muitas dúvidas, que a gente recebe na leitura de tarô particular. Mas, temos outros temas também. Então o tarô te ajuda muitas vezes, na sua vida profissional, em qual caminho você deve seguir na parte de estudos também, em várias outras áreas, que você como uma taróloga, ou seja, você que está iniciando nessa jornada, que vai passar a fazer as suas próprias leituras, você vai estar diante de uma ferramenta que só vai depender de você saber fazer as perguntas certas para assim ter um direcionamento. Então, como que funciona, estrela? O tarô, ele é uma ferramenta completa composta por 78 cartas. Isso se chama tarô, é um livro. Esse livro, ele fala sobre a vida. Angélica, como assim? Qual vida? O tarô é uma ferramenta antiga, presente na humanidade há mais de 500 anos, retratando acontecimentos do dia a dia. E é por isso que até hoje o tarô funciona. É uma ferramenta que te dá as respostas, as probabilidades. Então, eu recebo muitas estrelas com essa dúvida. Angélica, mas se eu fazer uma leitura de tarô, é certeza que isso vai acontecer? O tarô, nós falamos de possibilidades, e é assim que o tarô te ajuda a tomar decisões, Eu até separei aqui uns tópicos pra gente, olha. O tarô vai te ajudar a você ver as consequências dos seus atos. Então é a famosa prévia, Eu tô sempre dando esse exemplo para ficar bem claro, aqui na nossa comunidade, na nossa constelação e também para as minhas alunas de tarô, que é o seguinte: imagina, estrela, que você está querendo fazer uma viagem, você quer ir para a praia. E aí você precisa programar várias coisas, Você tem que ter folga no trabalho, conciliar com talvez amigas, talvez com parentes. E você também tem que ver o que? O tempo. Será que o tempo vai estar bom? Então você vai até o que? Na internet, você pesquisa o clima. Qual o clima para X praia onde você vai ir? Aí você vai ver as possibilidades. Será que vai estar chovendo? Será que vai estar calor? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, essas possibilidades vão te dar o quê? Mais segurança para que você vá na data que você quer ou que você tenha que remarcar, essa sua viagem, porque o clima tá falando lá, olha, vai chover. E aí, você vai arriscar, todo um cronograma, toda uma viagem, indo por teimosia? Então é justamente para isso que o tarô serve, a você ter uma prévia das consequências. Se você largar o seu relacionamento para ficar com o Joãozinho, será que vai dar certo? Será que o Joãozinho realmente vai se comprometer com você? Essa é uma possibilidade que o tarô vai te mostrar a partir desse momento. Então é isso que o tarô te traz, você ter uma visão ampla do que está acontecendo agora e de como vai ser o seu futuro. É assim que o tarô vai te ajudar a tomar decisões, Muitas vezes o que acontece?
a gente não toma decisão por medo do futuro, né? A gente nem procura descobrir como que poderia ser, a gente só fica com aquela insegurança, né? Com aquele medo na cabeça, né? Falando que não vai dar certo, que não deveria arriscar, que não deveria insistir em algo novo, e a gente fica paralisada. E quando a gente não toma decisão, você pode ter certeza, se você não está tomando decisões por você mesma, tem alguém decidindo por você. Ah, Angélica, como assim tem alguém decidindo por mim? Isso aconteceu muito comigo, quase praticamente aí, né, metade da minha vida. Hoje eu tenho quase 30 anos e eu percebo quanto isso é impactante, quanto isso quase acabou, assim, destruindo meus sonhos, né? Porque, por exemplo, quando a gente é adolescente, o que acontece? Nossos pais decidem muitas coisas por nós, né? Então, às vezes você quer sair com as suas amigas, né? Tem aquele grupo de amigas adolescentes. Seu pai ou sua mãe fala, não sai com aquelas garotas, não faça isso. Aí você começa a se desenvolver na vida amorosa. E o que acontece? Seus pais também, olha, não gostei desse rapaz, olha, essa pessoa não é para você. E a partir de tudo isso, né, a gente vai crescendo, acostumando a fazer isso, fazer o que os outros querem pra gente. Não faz sentido, né, essa visão, né, que eu estou passando aqui para vocês, né? Até às vezes a gente é adulta, a gente casa, a gente não casa às vezes com quem a gente quer, né? É com quem os nossos pais escolheram, o que a religião escolheu. Então a gente vai se deixando, né, viver pelos outros, porque a gente não está se impondo para as pessoas, a gente não está tomando as nossas próprias decisões. Então, partindo dessa linha do tempo, né, quando a gente está lá na adolescência, nossos pais, até mesmo nossas amigas, às vezes falam, né, olha, você deveria ficar com aquele rapaz, né, olha, aquela pessoa ali é melhor para você. Então, a partir disso, a gente vai se anulando, né, às vezes a gente tem vergonha de falar, mas eu não quero essa pessoa, né, eu quero outra pessoa, Angélica, mas beleza, né, a gente é adolescente, vai fazer o quê? Tudo certo, só que aí você vai para a fase adulta e aí você enfrenta circunstâncias no trabalho e é onde começam as coisas ficarem difíceis, né? Porque às vezes vão ter colegas que vão estar, né, abusando da sua boa vontade, né, te explorando, né, fazendo a pessoa, você trabalhar pela pessoa, né, trabalhar mais porque você vai aceitar o que a pessoa está falando para você. Chefes, né? Então, às vezes vão falar algo para você, você não vai gostar, você vai ter que engolir calada, não posso falar nada, eu não posso falar minha opinião porque eu dependo disso, eu preciso ficar aqui. Então, por muito tempo, eu senti na pele isso, né? Estava num ambiente de trabalho, onde tudo que as pessoas falavam, né? Às vezes eu sabia que as pessoas estavam me prejudicando, mas para manter o clima legal, eu falava, não vou falar nada, vou ficar quieta. E nisso as pessoas, né? Como dizem aquele ditado, caíam em cima, né? Ou seja, abusando da sua boa vontade, te explorando muitas vezes. Então, né, quando eu comecei a entrar nos caminhos aqui dos estudos de tarô, que eu comecei a descobrir que, olha, eu preciso falar o que eu quero, eu preciso me decidir. Se eu não decido, alguém está decidindo por mim. Então, às vezes você está num trabalho, né? Eu tenho que ficar aqui mesmo, mas tem pessoas sendo promovidas, tem outras oportunidades em outros lugares, mas você não tá sabendo, Então, por quê? Porque você não tá fazendo a sua parte. Então, por isso a importância de você começar, sim, a tomar decisões, a escolher caminhos diferentes. Só que sozinha, né, diante de toda essa linha do tempo, às vezes a gente tá insegura, né? Mas e se eu falar isso e não der certo? Mas e se eu arriscar tudo por esse sonho? Eu vou arriscar tudo por um amor e não dar certo, Angélica? Então é no tarô que você vai ver essas possibilidades. Angélica, e aí? O futuro então vai acontecer se você continuar agindo, né? Se você buscar o aconselhamento no tarô, assim você vai ter um futuro desejado, você vai criar a sua vida.
Então percebe que essa ferramenta de tarô, ela não responde só sobre o Joãozinho ou o Pedrinho, né? Ou sobre seu ex do passado. Ela te ajuda a escolher, ela te ajuda a entender a sua intuição, o seu real sentido de vida, né? O que você está aqui fazendo o que, né, estrela? Então são esses questionamentos que o tarô te ajuda. E quando a gente está passando por algum problema, né, uma dificuldade, às vezes, né, tem uma amiga, tem uma parente perto de você, né, que está aí falando para você, olha, para de aceitar isso, para de aceitar menos do que você merece. E aí você que está passando pela dificuldade, muitas vezes você não percebe o que deve ser feito, né? Por quê? Porque você fica com medo de seguir adiante, você tem medo de se libertar pelo futuro, que o futuro ainda não foi construído. O futuro está sendo construído hoje. Então, quando você não aceita, aliás, quando você aceita qualquer coisa, né? Ah, eu quero qualquer coisa. Você não está vivendo o máximo do seu potencial, né? Como eu sempre digo, é como se você estivesse sobrevivendo, né? Você está dando o seu melhor, você está recebendo o melhor da vida. Às vezes tem alguém tão próximo de você, tão parecido, né? No sentido assim, eu tenho uma colega que trabalha comigo, por exemplo, no trabalho. Ela tem a mesma função, né? Ela entra e sai no mesmo horário que eu, mas parece que ela é muito mais feliz. Parece que ela é uma mulher muito mais decidida, ela vai lá, resolve, ela fala o que ela tem que falar. Você percebe que ela não está se escondendo, ela não está se limitando. Então, o tarô é justamente isso, que através das perguntas que você vai fazer, você vai obter um direcionamento do que fazer. E sabe por que é bom? Porque é importante você entrar nessa jornada aqui comigo, que eu estou estendendo a minha mão, eu estou compartilhando tudo que já aconteceu comigo, tudo que eu já vi nesses anos de atendimento, para te ajudar, né? Para que você comece a tomar as suas próprias decisões. Eu recebo muitos comentários, né, de estrelas falando, Angélica, eu não quero aprender tarô não, porque eu gosto das suas leituras, eu gosto de fazer leituras com você. Eu me sinto honrada, né, por ouvir esse feedback, mas eu entendo que você também pode ter essa liberdade de fazer as perguntas quando você quiser, aí na sua casa, né, e até mesmo ajudar outras estrelas, ou seja, outras pessoas que precisam desse direcionamento. Então percebe? Às vezes a gente quer, é mais fácil eu comprar, né? Vou comprar ali uma leitura e vou saber um direcionamento. Aí você toma uma decisão, aí depois você quer comprar mais leituras, ou você quer qualquer leitura que você encontrar na internet e percebe, você acaba se tornando refém das outras pessoas, né? Das tarólogas, das leituras de tarô. Antes, né, quando eu não lia tarô, sabe como que eu fazia? Eu assistia muitas leituras, né, coletivas na internet. E eu gostava muito das leituras dos signos, né? Tanto é que eu faço também no meu canal, porque eu sei quanto ajuda, né, as pessoas a se encontrarem. E aí tem alguns tarólogos, né, e tarólogas que eu gosto de acompanhar. Naquela época, dava, por exemplo, vamos imaginar, mês de março. Aí eu tô lá esperando, previsão do mês de março. Se essa pessoa, né, que eu sigo, ela não coloca a leitura, teve um problema, eu já ficava assim meio que em choque. Nossa, e agora? Como que eu vou decidir? O que vai acontecer no meu mês? Só que aí eu passei a estudar tarô e a fazer as minhas próprias previsões. Então, essa ansiedade que eu tinha em ficar buscando e buscando conteúdos, ela também diminuiu, né? Porque agora eu mesma fazia minhas leituras, né? Eu mesma tinha os meus próprios direcionamentos, o que é muito melhor você estar aí na sua casa, a qualquer momento você saber como agir, né? E diante de tudo isso que eu tô aqui, né, ensinando você, mostrando para você como funciona na prática e o quanto a sua vida vai ser transformada ao você começar a aprender tarô, eu trouxe aqui 3 pontos importantes para que você consiga,
né, extrair o melhor dessa ferramenta aí na sua casa, tá bom? Então, partindo desse princípio que você vai começar a estudar tarô, né? Então, você tá aqui comigo, você tá gostando dessa energia, você tá querendo avançar, ou seja, Angélica, eu acho que eu não tenho nada a perder, né? Por que não aprender aqui com você tarô? Então, você tá aqui comigo, né? Vamos imaginar aí daqui 2 meses que você já vai estar sabendo fazer as interpretações das cartas, né? Porque no meu método você consegue aprender muito rápido. O que que acontece? Você já sabe. E agora, Angélica, como que eu vou me decidir com o tarô? Então, o primeiro passo, você tem que sempre pensar assim: se eu tenho uma ferramenta dessas que me responde todos os tipos de perguntas. Angélica, é todos os tipos? Todos. Ah, Angélica, mas eu fiquei sabendo que você não responde todas as perguntas. É verdade, porque lembra que eu falo desde o começo para vocês? Se você não escolher, alguém vai escolher para você. Então, segundo, né, a minha prática, a minha ética profissional, né, eu tenho um limite. Algumas perguntas eu não respondo, tá bom? Mas isso é quesito meu. Agora, eu comigo mesma, eu faço várias perguntas ao tarô, tá bom? Então, no começo, o que você precisa saber? Você vai precisar fazer perguntas claras. O que é perguntas claras? Perguntas objetivas. Você já foi atrás de uma leitura de tarô e estava escrito assim, uma pergunta objetiva? O que isso significa? É uma pergunta específica sobre um tema, né? Vamos imaginar que eu vou tirar uma cartinha aqui sobre o tema amor. Amor o quê? Né? É o amor que eu quero saber do passado? É um amor novo? Se vai chegar um amor novo? Né? É o amor que eu estou vivendo agora? Que tipo de amor é esse? Então aqui, né, para você entender tarô, para você que está iniciando, você pode, por exemplo, pegar o seu baralho de tarô, depois que você fazer as aulas, ou seja, saber as interpretações de cada carta, você todos os dias tirar um conselho para você mesmo. Então você embaralha as cartas, você corta as cartas, né? Corta o baralho e tira uma carta para você. Só que antes de você fazer isso, ou seja, antes de embaralhar, você tem que fazer uma pergunta. E essa pergunta precisa ser objetiva para que na hora que você leia, você consiga ter uma visão mais clara. Porque se você pergunta, por exemplo, vida amorosa ampla, o que você quer saber do tarô sobre isso? Exemplo, eu sou casada. Se eu pergunto aqui para o tarô, vida amorosa, casada, sai cavaleiro de espadas aqui. O que isso quer dizer? Será que a pergunta é sobre meu marido? Ou será que é sobre mim, sobre o que eu tô sentindo? Então, quanto mais objetiva você for, exemplo, eu quero saber sobre Joãozinho. Joãozinho tá gostando de mim? É uma pergunta objetiva. Agora, o Joãozinho tá gostando de mim, tá pensando em mim, tá me querendo? Olha só, já são 3 perguntas. Vou arrumar emprego? Vou ficar onde estou? São 2 perguntas. Insisto ou desisto? 2 perguntas, percebe? Ah, Angélica, mas dá para saber com uma carta, insisto ou desisto? Dá, só que uma carta, para quem está iniciando em 2 perguntas, fica um pouco complicado de você entender tudo. Então, o que vale mais a pena para você que está iniciando? Todos os dias, depois de você saber interpretar, você vai tirar uma carta para você sobre um tema. Ou até mesmo uma pergunta, por exemplo, como vai ser meu dia hoje? Você tira pela manhã. É uma pergunta objetiva, né? Qual o desafio de hoje? Você tira uma carta. É uma pergunta objetiva, percebe a diferença? Agora, como vai ser a minha vida amorosa hoje e lá no trabalho? Sempre quando a gente tem um e, né? Ou também o ou, né? Insisto ou desisto, amor do passado ou do futuro, né, do presente, enfim. A gente está colocando 2 situações simultâneas e isso não é uma pergunta objetiva, tá? Por quê? Porque o tarô, ele não vai decidir por você,
né? É uma questão que sempre vem nas leituras particulares e também que eu estou sempre tirando aqui com vocês. Por quê? O tarô, ele serve para você ter uma visão da sua vida, mas ele não vai chegar para você e vai falar, olha, fique só com o Joãozinho mesmo. Ele vai te mostrar, olha, nesse momento talvez o melhor relacionamento para você é o Joãozinho, por causa disso, daquilo. Mas você ainda assim está livre para seguir outros caminhos, porque o tarô não vai tirar o seu livre arbítrio. Então, sempre quando você for fazer uma pergunta ao tarô, é melhor que quando tem esse ou a palavrinha E, né, a letrinha E, você tire uma tiragem para essa questão, outra tiragem para essa questão. Angélica, não estou entendendo. Vamos dar um exemplo bem simples para entender. Você quer saber, você tem duas pessoas na sua vida amorosa. Vamos imaginar, você já se relaciona com o Joãozinho, só que chegou o Pedrinho na sua vida. Você está conhecendo o Pedrinho também. Aí você quer saber, e agora? Eu vou ficar com o Joãozinho ou com o Pedrinho? Se você tirar uma carta sobre essa situação, você está colocando no tarô a responsabilidade dele decidir por você, para que ele fale, né, Joãozinho ou Pedrinho? E aí, onde fica a sua reflexão? Onde fica você tomando decisões assim? Não tá tomando decisões, né? Quer que o tarô decida por você. Não é assim que funciona. Então, nesse exemplo, para você faz ali, fico com o Joãozinho, aí você embaralha, tira uma carta, Joãozinho, tem uma resposta. Depois você embaralha tudo de novo. E o Pedrinho, como que vai ser se eu ficar com o Pedrinho? Tira. E assim você faz a comparação. Você que tá tirando as cartas, ou seja, você mesmo vai fazer a comparação da consequência se você ficar com um ou ficar com outro. Quando a gente tem duas situações, né, à nossa frente, fica mais fácil. Quando você faz essas previsões para você, vendo as duas possibilidades, isso é você se decidir. Você está tendo uma previsão de algo e você está no controle da sua vida. Certo? Não queira que colocar a responsabilidade no tarô. Tem muitas pessoas que são assim, mas o tarô disse que era isso. Não, o tarô te mostrou uma possibilidade, mas agora você tem que ir adiante, tá certo? E dentro disso tem a segunda dica aqui para vocês, que é o quê? Quando você faz a previsão, né, você tira uma cartinha para você, ou até mesmo você faz uma leitura mais completa, você precisa seguir a sua intuição, porque tem coisas, né, que mesmo você sabendo interpretar, você vai se conhecendo mais através também da sua intuição. São coisas que vêm naturalmente para você quando você está lendo cartas, né? Eu até trouxe um exemplo aqui pra gente, né? Eu trouxe essa carta famosa, que é a carta da Torre. E o que acontece, né? Se a gente pensar na carta da Torre, num sentido geral, ou seja, o que você imagina que está acontecendo com a pessoa que tirou essa carta aqui para um conselho? O que será que está acontecendo na vida dela? Vamos comentar, vamos interagir? Então, por exemplo, vamos imaginar que hoje é segunda-feira e eu acordei, fiz lá, embaralhei meu tarô e tirei uma carta para mim, de conselho do dia. E aí veio essa carta aqui com essa imagem. Ah, Angélica, mas eu não sei interpretar. Eu não estudei tarô, sei nada, zero de tarô. Mas o que isso significa? Né? Como se fosse uma imagem, uma pintura. O que você acha que está acontecendo aqui? Qual sensação que essa carta traz para você? Né? Por exemplo, para mim aqui a Torre vem trazendo o quê? Uma mudança, né? É uma mudança que vem algo externo, olha, um raio partindo aqui, né? Então eu imagino, nossa, o universo vai mandar algo diferente no meu caminho hoje para que eu mude, né? Conflito, isso mesmo, algum tipo de conflito, né?
Vai cair uma coisa para dar origem a algo novo? É isso mesmo, olha. Mesmo você não sabendo, eu não fiz curso, eu não li livro, você tem uma sensação, você tem uma intuição. É algo natural que todos os seres humanos têm. E é por isso que eu tô sempre aqui na nossa comunidade falando que o tarô é para todos. Se você gosta de tarô, você tem sim a possibilidade de se aprofundar, de estudar tarô e até mesmo de ser uma taróloga. Né? Então é uma mudança drástica, o fim de alguma coisa, é isso mesmo, né? Então quantas vezes nas nossas vidas não acontece algo impactante, né? E aí a gente fica no momento ali, meu Deus, é o fim do mundo, eu não vou conseguir seguir em frente. Passa um tempo, você percebe, né? Ainda bem que isso saiu da minha vida, né? Então em relacionamentos, né? A gente começa um relacionamento, vai dar certo, vamos ficar junto até o fim, né? E de repente essa pessoa faz uma coisa que você não esperava, quebra-se o caminho juntos e depois você conhece uma pessoa lá no futuro bem melhor. Ou até mesmo emprego, né? Quantas estrelas que eu vejo, né? Que eu atendo, que falam sobre isso. Olha, Angélica, eu fui demitida do meu trabalho, né? Passei aqui pela torre porque eu não estou esperando essa situação impactante, esse conflito, mas ele acontece, né? Então fui demitida, né? Passou pouco tempo, encontrei meu caminho, encontrei minha missão, né? Estou trabalhando com o que eu amo, com o que eu gosto, estou sendo bem remunerada. Então tá vendo que nem sempre aquilo que parece ruim, né? Angélica, ouvi dizer que a carta da torre é terrível. Às vezes traz sim o seu lado bom, o seu lado positivo. É por isso que você precisa aprender tarô do jeito certo, que vai te ensinar a ouvir a sua intuição e a ter uma percepção fluida das cartas. Ou seja, o seu lado positivo e o seu lado negativo. Porque tudo, né, são duas moedas. Tá bom? Então, olha, aqui você já percebeu que tem como você aprender tarô sim, né? E quando você vê as imagens, você instantaneamente tem uma percepção do que aquilo é, tá bom? Então olha só como que é fácil, né? Agora o terceiro ponto que eu trouxe aqui para vocês é que vocês precisam refletir sobre as leituras. Em todas as leituras que eu faço, estou sempre passando as mensagens seguintes. Essa é uma previsão baseada nesse momento. Então, nesse exemplo, né, que a gente tirou a carta da torre, talvez hoje aconteça algo impactante na minha vida. Amanhã, essa torre já vai ser diferente. Por quê, Angélica? Porque depois da torre, sabe qual carta que vem? Vem a carta da estrela. A carta da estrela vem trazendo o quê? Sucesso, tranquilidade, porque a estrela está se equilibrando e quando ela se conhece, ela passa a brilhar. E por isso que o sucesso vem naturalmente. Então percebe que até mesmo as energias, ou seja, a mesma carta, eu enfrentar, eu viver isso hoje, amanhã essa carta vai ser diferente. Então por isso que quando você tira uma carta para si mesmo, ou você está procurando uma leitura, você está assistindo uma leitura na internet, você precisa ter essa percepção. Hoje você está assim, amanhã você vai estar diferente. É por isso que as leituras, né, elas sempre estão assim, em movimento, nada é fixo. Então por isso que a gente já responde, né, a outra pergunta que é o quê? O medo, né, de você tirar uma carta e disso ser ali uma flecha, né, olha, vai acontecer isso 100%, não, calma. Né? Tudo está em movimento, você precisa agir para que isso mude. Fez sentido, estrela? Então a gente já vai chegando aqui ao fim e te vejo em breve, estrela. Um super beijo a todas!